Nesse experimento, nós vamos estudar a variação da pressão hidrostática com a profundidade em um líquido. Para isso, nós utilizamos esse aparato experimental, que tem essa parte de um tubo em forma de U. Então, aqui nós conseguimos observar que temos uma coluna de ar, e esse tubo em forma de U, à medida que nós penetramos ele dentro do líquido em estudo, vai aparecer aqui uma variação dessa coluna de líquido, e essa variação da coluna de líquido vai nos permitir medir a pressão hidrostática no fundo do becker que nós utilizamos para fazer o experimento. O líquido que vai dentro do tubo em forma de U é a água destilada, juntamente com certa quantidade de tinta, para deixar a visualização mais fácil. Então aqui eu estou misturando essa quantidade de tinta verde dentro da água destilada, podemos considerar que é simplesmente água para o experimento, e adicionamos uma gota de detergente neutro para diminuir a tensão superficial nesse líquido. Com a ajuda de uma seringa, nós colocamos esse líquido dentro do tubo em forma de U. Então devemos penetrar essa mangueirinha até na parte de baixo do tubo, e aí nós injetamos esse líquido dentro do tubo. E fazemos isso até a posição 40 milímetros. Então deve ficar até a altura 40 milímetros, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito do tubo. Como líquido para o teste nesse experimento, vamos utilizar esse material que está aparecendo, que é o álcool metílico ou metanol. Então, nós colocamos em um becker 250 ml de metanol, como está sendo mostrado aí. E aí colocamos esse líquido sobre essa plataforma elevatória. E aí posicionamos o aparato experimental de forma que o tubo sonda, fique na parte superior do becker. Então, à medida que a gente gira esse parafuso do lado direito, o becker sobe e aí o tubo sonda ele penetra dentro do metanol. Então aqui está todo o aparato experimental de acordo com o que a gente vai utilizar para fazer o experimento. Então aqui do lado esquerdo nós temos o tubo sonda penetrando no metanol, e do lado direito nós temos na imagem a variação da coluna, das duas colunas de líquido, né, à medida que esse tubo ele penetra no líquido em estudo. Então, como a gente consegue observar, à medida que o tubo sonda ele penetra no metanol, a gente tem uma certa coluna de ar dentro do tubo, e aí reparem que na parte de baixo nós temos um ponto em que nós temos o contato, né, a separação entre a coluna de ar e a coluna de metanol. Então, para o nosso experimento, a altura que nós estamos considerando, né, a profundidade da pressão, é a distância entre essa parte que tem o contato entre o ar e o metanol, e a superfície do metanol na parte externa dentro do becker. Por outro lado, nós observamos também dentro do tubo, na imagem do tubo em U, que à medida que o tubo sonda ele penetra no metanol, nós temos a altura da coluna de líquido do lado esquerdo se elevando, enquanto que a altura da coluna de líquido do lado direito ela vai diminuindo. Então, a diferença de altura entre essas duas colunas de líquido vai permitir que a gente calcule a pressão hidrostática dentro do metanol, tá certo? Então, a partir desses valores, das variações, né, dessas alturas, dessas colunas de líquido, nós podemos calcular a pressão dentro do metanol e, a partir daí, estudar o princípio de Stevens.